Muito bom dia, só agora ligou o seu rádio. Seja bem-vindo ao Observador, no Direto ao Assunto. É a nossa convidada Ana Gomes, ex-eurodeputada socialista. Bom dia, muito obrigada por estar nas manhãs 360. Olá, bom dia. Ana Gomes não foi candidata ao Parlamento Europeu porque não quis ou porque o PS não quis que continuasse? Porque eu não quis. Mas foi convidada? Não, há um ano, mais de um ano, eu escrevi ao secretário-geral do partido, António Costa, a dizer que não pretendia ser recandidatada. Tinha feito 3 mandatos, 15 anos, muito trabalho. Eu não me queixo de trabalho, gosto de trabalhar e gostei de todos os minutos que passei no Parlamento Europeu, mas achei que era a altura de dar lugar aos novos. Acredito em limitação de mandatos, portanto tenho que aplicá-la a mim própria, tinha cumprido 3 mandatos. E também, portanto, há aqui um intuito, digamos, de fazer escola. Espero que a partir de agora haja um bocado de vergonha. Quer dar o exemplo. Exatamente. E depois, por outro lado, pensei que era a altura de estar mais em Portugal, usar a experiência e os contactos e os conhecimentos que fiz no Parlamento Europeu e pô-los ao serviço, digamos, do que se passa em Portugal. E do é que se isso que combate está em a Portugal. fazer E é agora? isso que vou fazer e que estou a fazer. E o que é que está a fazer na sua intervenção pública e política? O que é que tem feito para além daquilo que nós temos visto e que tem sido muito badalado? Sou militante do PS, naturalmente, e assumir-me sempre como militante do PS, mas sou cidadã, antes de mais. E é como cidadã, acho que a intervenção política não se esgota na vida partidária, e, embora eu acho que a vida partidária é indispensável em democracia, e acho que como cidadã, militante do PS, mas ativista nas redes sociais, nas organizações não governamentais, posso justamente pôr aquilo que aprendi no Parlamento Europeu e as redes que tenho ao serviço de um combate que eu acho que é indispensável fazer-se em Portugal e que, para mim, antes de mais, é, de facto, o combate à corrupção. Não é um fenómeno exclusivamente português, embora tenha umas especificidades portuguesas. É um fenómeno global e europeu e, portanto, isto não pode ser desligado do que se passa ao nível europeu. Daí que eu penso que pode ser útil a minha experiência. Nesse combate à corrupção, descobre agora o futebol. É aí que está um dos grandes focos da corrupção em Portugal? Eu não diria que descubro agora. Sabe, quando eu vim para a política em 2002, foi quando me fiz membro do PS, e depois em 2003, digamos que fui convidada para vir para a vida política ativa, por Ferro Rodrigues. Eu já tive, nessa altura, a percepção, eu via a RTPI na Indonésia, e estava a ficar assustada com a predominância do futebol. E não era nada comparado com o que hoje se vê. A predominância do futebol e o que isto já implicava de promiscuidade entre negócios e atividade dita desportiva, industrial, etc. E política. Quando vim para a atividade política no PS, logo nos primeiros meses, porque escrevi no blog que na altura iniciei com Vital Moreira e outros, uma peça justamente, a segunda peça era exatamente sobre os gabirus do futebol que se gabavam de não pagar impostos. Havia um tipo qualquer de Braga que tinha feito umas declarações a dizer que não pagava impostos, que era o que mais faltava, tal. Tive uma reação de líderes do futebol, aliás, junto da direção do PS, que me deu conta disso, mas até a rir-se desportivo. Enfim, lembro-me de Ferro Rodrigues agarrar o jornal e ver uma diatribe qualquer contra mim, a dizer, olha, estás a ver, não sei o quê, a rir comigo. Mas percebi, e a reação foi terrível, inclusive, depois mais tarde, vieram a saber-se de algumas escutas do quadro do processo Apito Dourado que mostravam que dirigentes do PS falavam com esses dirigentes de futebol e que eles se sentiam muito incomodados porque o que eu tinha dito. E eles quem? Os do futebol ou os do PS? Os do futebol. E os do PS também. Os do PS também. Aliás, os do futebol, nessa altura era um tal Lourenço Pinto, e era mais não sei. Ligado ao Fogo do Porto. Ao Futebol Clube do Porto, exato. Portanto, E o Major Valentim Loureiro. Futebol com política. É Portanto, uma combinação eu não que está a ganhar uma dimensão. Descobriu há mais tempo, então já nos explicou, mas isto tem uma dimensão diferente nesta altura. Porquê que a Ana Gomes acha que é necessário escrutinar, por exemplo, o negócio do João Félix? Bom,
Portanto, eu já descobri isso há mais tempo, mas não tinha, até porque eu não sei nada de futebol, nem me interesso por futebol e não tenho clube de futebol. Nem outro clube qualquer, devo dizer. Aliás, o único clube a que eu pertenci quando era miúda foi o Sport Lisboa e Benfica, onde fiz ginástica e patinagem. Não sei se o Benfica sabe disso, mas... Mas, quer dizer, a dimensão que isto ganhou hoje em dia, de verdadeira captura dos Estados, dos governos, da política, da economia, que não é só aqui, é em toda a Europa e é a nível global. Nós vimos isso através dos Panama Papers e das comissões de inquérito que fizemos no Parlamento Europeu, designadamente sobre as revelações do Football Leaks. E aí eu percebi a dimensão que isto tem no nosso país. Mas o que é que chamou a atenção no negócio do João Félix? Vamos começar por o que me chamou a atenção no negócio digamos, o início de uma lidação difícil com o Benfica. Não, repara, eu já em tempos tinha... portanto, eu não sei nada, eu não sigo as coisas do futebol, mas quando às vezes na imprensa de referência surgem indicações sobre desses contratos, que são obviamente mistificações e esquemas de fraude fiscal e de outro tipo de criminalidade, eu entendi atuar e até já em tempos lembro-me que agia em relação a um negócio qualquer esquisito que envolvia o Sporting e caíram todos em cima de mim, que eu era uma benfiquista não sei o quê, tal. Bom, agora, quando acontece este negócio do João Félix, não fui só eu, toda a gente no mundo do futebol e fora dele se questionou como é que se explicava este negócio. Mas ninguém chegou tão longe a perguntar no Twitter, será negócio de lavandaria? Eu fiz a pergunta óbvia perante um jornalista que descrevia uma série de questões perfeitamente legítimas e pertinentes sobre esse negócio. Eu perguntei aquilo que, para mim, com o conhecimento que tenho das comissões de inquérito do Parlamento Europeu sobre corrupção, sobre esquemas de branqueamento de capitais, sobre organizações criminosas, mafiosas, que usam processos, digamos, legais para passar o dinheiro sujo para esquemas de branqueamento, portanto, para o branquear, eu perguntei aquilo que era óbvio, que toda a gente tinha na cabeça. E a única reação que teve foi um Benfica a pedir esclarecimentos ao Partido Socialista, nada mais do que isso, em efeitos práticos. Houve também, já várias vezes, me ameaçaram com processos. Já teve sim, mas não recebeu ainda nenhum? Não, até hoje não. Aliás, há uns meses atrás. Disse que ia mais uma vez processá-la. E já há uns tempos atrás também o próprio Luís Filipe Vieira tinha dito que me processava por mas ter dito. Óbvio que ele era um delinquente, é um facto comprovado, mas até hoje não tive. Eu estou aqui sentadinha à espera que me processem. Terei muito gosto em ir a tribunal explicar porque é que disse o que disse. Ana Gomes, mas explique-nos a nós antes então, porque é que chamou de delinquente a Luís Filipe Vieira? Porque Luís Filipe Vieira foi em tempo julgado, isso é público e notório. Foi julgado por um roubo de um caminhão, foi condenado. Não foi só julgado, foi condenado por roubo de um caminhão. Há uma sentença, há juízes que... Não chamaria de delinquente a outra pessoa que tem cadastro, com certeza que já e, cumpriu aliás, a sua estamos pena, a falar de Luís Filipe Vieira, que está neste momento, que é pelo menos arguido no processo Lex, não é? Que envolve, de resto, dois juízes portugueses, também como arguidos, e que é altamente gravoso do nível de corrupção a que chegou o aparelho de Estado, incluindo o próprio aparelho da Justiça. Se temos dois juízes arguidos, o juiz Rui Rangel e a juíza Fátima Galante, constituídos arguidos. E já voltaram a trabalhar, aliás. O que é um escândalo total e que mostra a disfunção da justiça no nosso país. Quer dizer, há aqui um problema legal e há um problema de funcionamento da própria maquinaria da justiça que permite que dois indivíduos que são juízes, que foram acusados de crimes gravíssimos, de corrupção, de tráfico de influências, de branqueamento de capitais, de fraude fiscal qualificada, etc., com outras pessoas, incluindo Luís Filipe Vieira, que é um dos arguidos no mesmo processo, por ter comprado sentenças, etc., e ter comprado favores da justiça. Se estas pessoas que estão em vias, pelos vistos, de ser acusadas, porque espera-se uma acusação que está a ser completada, visto que são juízes, têm um nível de intervenção da magistratura... Do Conselho Superior da Magistratura. E do Supremo. Portanto, quer dizer, como é que é possível estas pessoas voltarem ao serviço? E voltarem a estar por dentro da máquina e poder perverter a própria máquina?
Quer dizer, há aqui qualquer coisa de gravemente disfuncional, que é mais uma demonstração de que, de facto, nós temos que olhar para o combate à corrupção com outros olhos e não podemos continuar a pensar que somos um país de brandos costumes e um jardim à beira-mar plantado onde nada do que se passa noutras partes do mundo nos afeta. Voltando aqui às suas dúvidas sobre o caso de João Félix e seguindo a questão de há pouco da Carla, a única resposta que teve disso foi de facto uma carta do Benfica a pedir explicações ao PS que foi respondida por Carlos César. Que lições é que tira disso tudo? Digamos que não me surpreendeu, infelizmente, sobretudo pela pessoa em causa. Mas teve a conivência não me surpreendeu, da direção do partido. Não me surpreendeu. Eu estou a falar, quando digo a pessoa, digo o responsável do PS, que reagiu como reagiu. Não me surpreendeu. E de António Costa, digo eu. Não sei se o António Costa teve alguma coisa a ver com isso. O Carlos César é presidente do PS e tem autonomia para fazer o que entender e imagino que tenha sido uma atuação pessoal. Acho que António Costa é demasiado inteligente para se envolver numa coisa dessas. Porque obviamente isso então não saiu bem nem ao PS nem a Carlos César pessoalmente. É Carlos César que dá o corpo às balas nesta questão. Sim, não é o único. Sabemos que ano passado houve outros que se prestaram a fazer esse mesmo tipo de intervenção. Mas aliás, houve alguns militantes, distintos militantes socialistas que me telefonaram e que me disseram ataques desse indivíduo é a medalha de honra. Mas porquê é que não a surpreende? Porquê é que não a surpreendeu? Porquê é que não a surpreendeu, vindo de Carlos César? Porque é um indivíduo que eu sei, porque enfim, é bastante económico, a verdade, para ser diplomata. Deixem-me usar as características da minha profissão. Eu já tinha tido, por exemplo, quando fui aos Açores para investigar os chamados voos da CIA em 2006. 2006. Suponho que fui, ou já no princípio de 2007, não me lembro, tenho que verificar. Obviamente uma das pessoas que falei foi com Carlos César, que era nessa altura presidente do governo, que me recebeu, com André Bradford, o malogrado eurodeputado que acabou de falecer, e a quem eu coloquei questões sobre o que é que estava a passar nos Açores, face aos dados que nós tínhamos no Parlamento Europeu, etc. E ele foi bastante franco comigo, no que me disse, que corroborando tudo aquilo que eu já sabia e mais o que vinha a apurar, nos outros contactos que tive depois. Mas depois, quando mais tarde eu vim dizer publicamente aquilo que tinha apurado, designadamente sobre testemunhas que tinham visto indivíduos com fatos cor de laranja em fila indiana nas instalações americanas da base das Lajes, etc. Carlos César foi uma das pessoas que veio atirar-se contra mim, dizendo que com certeza que eu estava a ter visões, Nossa Senhora, os pastorinhos, etc. Digamos que em total desintonia com aquilo que ele me tinha dito dentro do gabinete onde me recebeu. Portanto, digamos que não me surpreende. E ainda se sente bem no seu próprio partido? Sinto-me muito bem, porque sinto-me muito apoiada pela base socialista. Tenho imensas mensagens de socialistas que estão eles próprios preocupados e a querer combater a corrupção, e que são socialistas verdadeiros, não estão no PS como se estivessem num qualquer clube de emprego. Mas esses são os que estão na base do partido. E há muita gente séria e boa, não só nos militantes, clube de emprego, mas também... falou-se em Carlos César, é propositado. Repare, infelizmente, eu própria, quando estava na direção do PS, fui uma ou duas vezes abordada por alguns, até jovens, que me vinham dizer: eu queria ser membro do PS porque os meus pais dizem-me que é a melhor maneira de ter emprego. E eu disse: mas para isso eu não sirvo, eu não dou, eu não subscrevo. Dá-lhes razão agora. Infelizmente, mas repare, isso é o que é típico de partidos de poder. É com o PS, é com o PSD, é com os partidos que estiveram no poder ou que vão para o poder. Eles são vistos como agências de emprego. Mas não se agudizou nos últimos anos? Eu acho que se agudizou tudo porque, de facto,
as teses neoliberais que têm presidido ao desmantelamento do Estado, ao enfraquecimento do Estado, ao enfraquecimento da ética na política, na economia, etc., são exatamente conducentes a que quaisquer princípios éticos em qualquer partido sejam postos no caixote de lixo. A Ana Gomes falou muito nisso. E isso não se passa apenas com o PS, infelizmente. E não se passa apenas cá em Portugal. A propósito do caso Sócrates, Ana Gomes desafiou o partido a fazer essa autoanálise. O PS várias aprendeu, vezes. Exatamente. Não, o não PS fez. Até hoje não fez. Rigorosamente nada. Eu várias vezes fui aos congressos do PS dizer, em tempo de Sócrates, várias vezes fui dizer que era preciso lutar contra a corrupção, etc. Nem eu sabia, nem da missa à metade. Nem Ana Gomes, nem ninguém. Nem eu, nem ninguém. Podia haver uma outra coisa que me desinquietava. E houve o caso, por exemplo, eu lembro-me na altura, a história da venda da PT e do perdão, quer dizer, do Estado não ter cobrado o que era devido pela essa venda da Vivo, quando a PT vendeu a Vivo à Oi. E o Estado há toda aquela complicação sobre a Golden Share, etc. Mas há uma coisa que nessa altura me saltou à vista, foi que o Estado poupou 7,5 mil milhões foi quando foi vendido e, portanto, poupou uma parcela substancial que devia ter sido em proveito do fisco à PT na venda da Viva Oi. E isso foi, obviamente, por conivência dos governantes. Nessa altura isto chamou-me a atenção e eu falei disso. E, portanto, várias vezes falei. Depois de saber o que se sabe do caso Sócrates, várias vezes disse que o PS tinha que pôr a mão na consciência e tinha que fazer essa autocrítica exatamente para também ganhar fortaleza para isso, não deixar isso repetir-se e para também servir, por exemplo, para outros partidos. Então ainda não há escudo. Isso pode voltar a repetir-se. Pois pode voltar a repetir-se. Infelizmente pode voltar a repetir-se. Porquê que o PS não põe essa mão na consciência? Infelizmente porque eu acho que todos somos muito brandos. O povo português, eu não faço esse discurso populista de nós e eles. Eles, os que estão na política, são porque nós, todos os cidadãos, permitimos e votamos neles. Se nós começarmos a ser mais rigorosos e exigentes e a exigir prestação de contas e a fazer pagar aqueles que sabemos que são corruptos ou que são permeáveis a todo tipo de tráfico de influências, etc., nós vamos ter políticos mais sérios e mais capazes. E isto não é um problema apenas nacional, volto a dizer, é europeu e é global. Mas sem dúvida que aqui no nosso país estamos numa fase muito complicada. Começámos esta conversa a dizer que o futebol tinha capturado a política. Eu não foi só com o PS. Eu estive no Parlamento Europeu, eu fiz o caso Tecnoforma. O caso Tecnoforma é um escândalo, desculpem lá. Estão aqui todos... Então, Passos Coelho não vai para Primeiro-Ministro, não faz um mandato inteiro de Primeiro-Ministro com o caso Tecnoforma às costas. Estava mais que exposto pelos jornalistas portugueses, porque, apesar de tudo, o que de facto ainda funciona no nosso país é, de facto, de gente séria e persistente no jornalismo, que faz jornalismo de investigação, que tinha desmontado todo o caso Tecnoforma, com as ligações, relvas por aí fora, aeródromos que não existiam, que não funcionavam e não sei o quê. E, no entanto, esse senhor foi primeiro-ministro e até parece que ninguém põe em causa a honestidade dele. Quer dizer, o caso Tecnoforma é altamente... O tempo escasseia, passa a correr sempre consigo. Da honestidade do Dr. Passos Coelho, lamento imenso. Ainda não abrimos o dossiê Rui Pinto, vamos abrir, porque é um dossiê importante. Deixa-me perguntar-lhe se, e isto eu acho que ainda não falou sobre isso, eu não ouvi, sei que falou com a Ministra da Justiça depois de ter visitado, não sei quantas vezes já visitou Rui Pinto? 2 vezes. 2 vezes. Não sei se pode saber o que lhe disse a Francisca Van Dunen, porque aquilo que fica muito claro é que Ana Gomes considera que o Rui Pinto é um bode expiatório. Eu visitei a ministra juntamente com a minha colega Eva Joly, que é uma reputadíssima, não há magistrado do mundo que não conheça o nome de Eva Joly, porque ela é uma magistrada francesa que foi essencial em vários processos de corrupção contra a ELF e a recuperação da E Rui Pinto é uma peça-chave. Rui Pinto é um whistleblower, é um denunciante. Não quer dizer que Rui Pinto não possa ter cometido crimes pelos quais possa ser julgado, mas é insustentável que a magistratura portuguesa
e que a justiça portuguesa desvalorize o manancial de informação extraordinário que ele pôs cá fora, através dos Football Leaks, que estão no domínio público, que não está a ser utilizado pela justiça para ir atrás dos corruptos e dos criminosos, e se foca apenas no Rui Pinto, que, embora possa ter cometido crimes, como hacker ou muito rapidamente, mas, nem conseguiu demover a Ministra da Justiça sobre essa matéria. A Ministra da Justiça conhece muito bem a Eva Joly, percebeu perfeitamente o que estava em causa. Naturalmente, a Ministra da Justiça não pode intervir no sistema de justiça, tal como está a funcionar, mas ouviu-nos e, naturalmente, aqui, peça-chave é a própria senhora Procuradora-Geral da República, que é suposta ser, digamos, o garante até da separação de poderes. O garante da separação de poderes, mas o garante também de que a justiça funciona. E no caso Rui Pinto, há aspectos que me preocupam imenso, sobretudo porque, quer dizer, então temos a justiça portuguesa a ir atrás de uma queixa de uma DOIAN. O que é a DOIAN? Um fundo de investimento que nem sequer paga imposto em Portugal, que não está sediado cá, está sediado em Malta, e que tudo indica uma organização criminosa com ligações ao Cazaquistão. A justiça portuguesa ao serviço da DOIAN, elementos, e eu sei hoje que houve elementos da justiça portuguesa, designadamente da PJ, que andaram atrás de magistrados a tentar convencê-los a ir atrás da DOIAN. Rui Pinto denunciou que houve elementos da PJ que instruíram a DOIAN a fazer a queixa. Ana Gomes, vamos continuar a falar sobre isto. Estranho. Muito obrigada. Ana Gomes, ex-eurodeputada socialista, no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir às Manhãs 360. Obrigada.